Oi, gente, sejam bem-vindas. O Amadurecendo é o podcast que quer amadurecer junto com você, sem deixar de ser quem nós somos. Eu sou Andréa Tomé, sou mulher, psicóloga, terapeuta holística e estudiosa do ser humano de forma integral, físico, emocional, espiritual e social. Eu estou no Instagram como @AndreaTomépsi_ e também no YouTube e Facebook como Andréa Tomé Psi. Por lá nós podemos nos falar e trocar figurinhas. A idealização do projeto Amadurecendo é minha, edição de Luca de Lima e arte de Vitor Machado. Aqui no Amadurecendo nós vamos poder falar sobre o processo de passagem do tempo em nossa vida, especialmente para nós mulheres nos vários aspectos que nos compõem. Então, mulher, este podcast é para você, que já passou dos 45 anos, mas também para quem não chegou, mas tem interesse no assunto. A sua participação é muito bem-vinda, com sugestão de temas, comentários, compartilhamentos e curtidas, pois só assim eu poderei realmente compreender o que nos afeta e tentar auxiliar nessa jornada tão linda chamada vida na nossa maturidade. Hoje nós vamos falar sobre o caso da Vitória. Ela tem 58 anos e há algum tempo ela vem lidando com um forte desejo de aproveitar a vida, de ter liberdade, inclusive com a crescente vontade de se separar. Ela conta que sente que o casamento poda suas asas e que, ouvindo o Amadurecendo, ela pensou que talvez isso possa ser característico dessa idade, a sede de viver mais, de não perder tempo. E que talvez por vergonha, nós mulheres guardemos isso só para nós, na solidão. Acrescenta que nesse processo vem muitos questionamentos, contradições, desespero, medo, mas também clareza e sentido. Quem aí se identifica com a Vitória, levanta a mão. Eu já levantei a minha, porque eu me identifico muito, com certeza. É muito comum que a mulher passe por esse período, chamado de crise da meia-idade por alguns autores. Ela não tem uma data certa para acontecer e nem sempre ocorre só uma vez. Para mim foi aos 40, para a Vitória está sendo agora aos 58. E podemos compreender que cada uma de nós tem uma história diferente, podendo viver essa crise ou não, né? A verdade é que ao amadurecer, nós acabamos percebendo que não temos mais todo o tempo do mundo e passamos a desejar ardentemente que a nossa vida valha a pena, que tenha mais sentido. Mais sentido não para os outros, mas sentido para nós mesmas, porque para as outras pessoas pode até parecer que a nossa vida é maravilhosa, plena, invejável, mas se nós não sentimos isso no nosso coração, a crise se instala. É comum que a gente questione as escolhas profissionais, as escolhas de hábitos, de relacionamento, aí casamento está incluído nesse item, de modo de vida, enfim, e que se nós nos damos conta de que algo ou alguns algos não vão bem, nós já não temos o tempo de esperar que tudo se ajeite por si, como nós fazíamos aos 20 ou 30 anos. De fato, nossos pais estão envelhecendo ou já partiram, o que nos mostra que nosso caminho também será esse, e portanto, se queremos mudar alguma coisa, a hora é essa, o momento é agora. Seria fácil se fosse só isso, mas surgem vários questionamentos, internos e de outras pessoas, caso a gente decida compartilhar nossa intimidade com alguém. Primeiramente, como vou ter coragem de falar para alguém que eu me sinto dessa forma? Vão pensar que eu estou louca, que a menopausa tirou a minha sanidade, a minha capacidade de raciocinar com clareza. E se ficar tão grande dentro de mim que eu precise muito falar com alguém a respeito, quem será esse alguém? Quem poderá me compreender, não me julgar e me apoiar se for o caso? Bom, aí, Vitória, puxando a brasa para minha sardinha, eu preciso dizer que uma psicóloga pode ser uma ótima opção para começar a falar sobre isso, pois ela não te julga, não vai dizer para você parar com isso, afinal tem uma vida maravilhosa, nem vai te encaminhar para a internação em uma clínica de repouso. Mas eu sei que às vezes a gente quer falar com alguém de nossas relações. Nesse caso, pense em uma amiga ou uma familiar que tenha uma cabeça mais aberta, que não seja tão jovem a ponto de não conseguir compreender as mudanças que o tempo nos traz. E claro que seja confiável, que não vá contar o que vocês falaram para outras pessoas. As pessoas às vezes questionam, mas por que falar ajuda?
Gente, ajuda porque quando nós ficamos com os pensamentos só dentro da nossa cabeça, eles ficam grandes, girando infinitamente sem sair do lugar, dificultando que se encontre uma solução. Mas quando nós falamos, as ideias meio que se organizam e nós conseguimos perceber as coisas por um ângulo que ainda não havíamos visto. Além de que, a reação e opinião da outra pessoa também ajudam no sentido de ampliar nosso olhar. Enfim, compartilhar a dúvida e sair da solidão que a Vitória diz ajudam muito nesse processo. Aqui no Amadurecendo, nós podemos fazer isso, ouvindo e também falando sobre as nossas dúvidas, nossos medos, desejos e reflexões. Na verdade, foi para isso que esse podcast foi criado, porque eu sei que muitas mulheres sofrem nessa solidão e eu quero muito poder ajudar a modificar essa situação. Refletindo um pouco sobre a crise, nós precisamos compreender do que se trata. Crise é uma situação que afeta mais de uma área da sua vida e que as soluções que normalmente a gente usa para resolver as situações não funcionam nesse caso. No caso da Vitória, o desejo de ter mais liberdade e aproveitar a vida, somados à insatisfação com o casamento, está gerando essa crise. Ela não dá muitos detalhes, então nós não temos como especular se esse casamento se arrasta mal há muito tempo ou se o incômodo começou com o desejo de bater asas. Mas isso não vai fazer muita diferença no nosso pensamento. A questão é que, hoje em dia, com o fortalecimento das ideias feministas, as mulheres não querem mais viver mais ou menos. A situação que até gerou uma peça de teatro com esse nome, Não Sou Feliz, Mas Tenho Marido, já não preenche mais uma vida sem felicidade. O tempo está passando e nós temos que buscar a felicidade hoje, com os instrumentos que temos, e não mais quando as condições perfeitas e ideais se apresentarem. Nós já somos grandinhas o suficiente para saber que um companheiro ou companheira que reúna todas as qualidades que desejamos não existe. Não se trata de idealizar alguém e por isso vermos o que realmente temos como ruim, mas sim de perceber o que queremos para a nossa vida, dentro dos defeitos e qualidades que a outra pessoa possa ter. Eu sempre sugiro que a gente faça 2 listas. Uma dos itens inegociáveis, ou seja, aquelas características que você não abre mão por nada, porque se abrisse, iria ferir os seus valores mais profundos. Não são os mesmos para todas nós, pode acreditar. Para algumas pode ser segurança financeira, para outras não ter vícios, para outras ser uma pessoa monogâmica, ainda não ser uma pessoa controladora e ciumenta, ser uma pessoa companheira, ser família, gostar de momentos de lazer, gostar de sexo frequente, gostar de aventuras, gostar de ler, ter a mesma religião e mais 1000 coisas que podem ser muito importantes para mim e para você não fazer a menor diferença. Após a lista dos inegociáveis, parta para a lista dos itens desejáveis. Aqueles que você gostaria muito que a pessoa tivesse, mas que se não tiver, tudo bem, dá para viver sem. Até porque a maturidade também nos mostra que podemos viver diferentes partes da nossa vida com pessoas diferentes, como amigos e parentes. Então, por exemplo, eu posso desejar muito que o meu parceiro goste de praticar esportes. Mas se ele não gostar, tudo bem, eu posso praticar com minha irmã, eu posso ir para a academia com uma amiga. Então, os desejáveis são essas coisas que não são assim tão fundamentais para se ter no relacionamento a 2. Com essas listas na mão, avalie o seu relacionamento atual. Veja se a pessoa se encaixa pelo menos na maioria dos inegociáveis e em alguns desejáveis. Se não, veja se há a possibilidade de dialogar e buscarem uma mudança de vida. Os casamentos nunca são os mesmos. Nós casamos e recasamos diversas vezes. A cada crise, nós podemos escolher permanecer juntos ou separar. Há pessoas que querem muito que a relação funcione bem e estão dispostas a investir, buscar melhorar, mudar para o bem do casal. Já há quem pense que uma das partes tem que fazer tudo sozinha ou se contentar com o que tem. Nesses casos, fica realmente difícil levar adiante após uma crise como a que a Vitória está vivendo, porque ninguém, por mais que ame, ama por 2. Ninguém, por mais que se esforce, consegue fazer com que um relacionamento dê certo.
Talvez, colocando no papel essas coisas, fique mais fácil decidir o que quer fazer. E quanto ao desejo de liberdade, de bater asas? Minha sugestão é, independente de se separar ou não, comece a voar. Eu conheci uma mulher que, vivendo essa mesma crise, ela se ressentia muito de não dirigir, pois o marido a levava onde ela queria e ela não tinha liberdade de ir e vir sozinha. Naquele tempo não havia nem Uber. Então, ela queria se separar. Mas ela pensou melhor e decidiu bater o pé, tirar a carteira e pegar o carro, mesmo casada. Ele ficou emburrado, falou desaforos, fez chantagem, mas ela estava decidida e foi em frente. Nunca vou me esquecer da sua alegria quando ela me contou que foi ao shopping e ela disse quase gritando, sozinha! Sem marido, sem filhos, nem ninguém para decidir para que lado eu tinha que ir. Foi uma grande conquista para ela. E a partir daí ela não parou mais. Continuou voando ou pondo as suas asas para fora. Infelizmente ela terminou se separando porque para ele não era possível aguentar tamanha independência. Mas ela fez todas as tentativas. Depois disso ela encontrou um outro companheiro que valorizava muito a sua capacidade, a sua independência e que admirava tudo o que ela fazia. E ela se sente feliz assim com essa nova pessoa. Porque eu acho que essa é a questão. Nos sentirmos admiradas, importantes, valorizadas por ser quem nós somos. Independente da nossa aparência física, da nossa conta bancária, dos nossos diplomas ou outros itens que são só externos. Nós queremos ser amadas pela nossa essência, reconhecidas pelo nosso real valor. E está tudo certo que seja assim. Afinal, ninguém precisa viver se escondendo para não incomodar o outro com seu brilho, não é mesmo? Liberdade é um item fundamental na vida da gente. Também varia de pessoa para pessoa. Para uns é viajar sozinha, para outros poder sair com as amigas, tomar uma cerveja. Para outras poder sentar sozinha na sala e assistir seu programa favorito sem críticas e por aí vai. Mas eu garanto que todas as mulheres desejam ter o seu valor reconhecido. Não receber comentários desagradáveis a sós ou em público. Não ter que ficar colocando panos quentes nas grosserias que o parceiro ou parceira aprontam. Enfim, serem responsáveis só por si mesmas e não terem que ficar servindo de babá para pessoas adultas que deveriam ser companheiras de vida e não mais uma responsabilidade. Enfim, Vitória, eu sugiro que você tente um diálogo com seu companheiro. Fale dos seus anseios e que, com 58 anos, você quer ter liberdade, explicando o que é liberdade para você. Ele deve se assustar, reclamar, dizer que você está ficando doida. Mas se você mostrar segurança em seu desejo, mostrar as razões pelas quais isso importa para você, ele vai ter que aceitar, mesmo que não concorde. E então, comece a mudar, a bater as asas, a fazer o que você tem vontade. Ele terá a opção de se adequar e te apoiar ou não. Nós não temos como ter a garantia do que vai acontecer, mas eu penso que você poderá ficar mais feliz por estar tentando viver de acordo com a sua essência. E pensando sobre a sua história, eu quero finalizar com uma música da Leila Pinheiro que eu amo muito, chamada Verde. Eu vou falar a letra, mas também vou colocar o link aqui embaixo para quem quiser ouvir, porque ela é muito linda. Quem pergunta por mim já deve saber do riso no fim de tanto sofrer. Que eu não desisti das minhas bandeiras, caminho, trincheiras da noite. Eu, que sempre apostei na minha paixão, guardei um país no meu coração. Um foco de luz seduz a razão. De repente, a visão da esperança. Quis esse sonhador, aprendiz de tanto suor, ser feliz num gesto de amor. Meu país acendeu a cor. Verde, as matas no olhar. Ver de perto, ver de novo um lugar. Ver adiante, sede de navegar. Verdejantes tempos, mudança nos ventos do meu coração. Verdejantes tempos, mudança dos ventos no meu coração. Deixe que os ventos toquem seu coração e permita que ele navegue livre por onde desejar, Vitória. A vida tem mais sabor quando damos asas aos nossos desejos. Agradeço sua companhia e peço a sua colaboração
para tecermos juntas essa jornada de autoconhecimento, crescimento e brilho, pois todas nascemos para brilhar, cada uma do seu jeito. Vamos amadurecendo sem deixar de ser quem realmente somos. Um abraço carinhoso e muita gratidão.